Olá! Leves, rápidos e com nível de ruído baixo. Não são poluentes e transportam mais passageiros do que os ônibus. Podem circular sobre um único trilho, sobre dois ou pendurados em estruturas de concreto. Variam de peso, número de vagões e capacidade de transporte. Daí as designações como monotrilhos, light rails ou tramways. No momento em que o transporte público se tornou um dos vilões nas grandes cidades, um dos motivos de protestos, vale a pena ver o que vem sendo feito na Europa, Ásia e Estados Unidos como solução para se levar as pessoas para o trabalho, as escolas ou o lazer. Nessa edição, Matéria de Capa vai mostrar algumas alternativas implantadas em diversos países. Fique com a gente. O Japão é um dos países que mais investe em transporte de massa sobre monotrilhos. Uma das linhas ligando o aeroporto de Haneda a Tóquio foi construída há meio século. Durante décadas, o país figurou no livro Guinness com a linha mais longa para esse tipo de transporte urbano, até ser superado pela China. Esta linha faz a ligação entre Tóquio e o aeroporto de Haneda. Inaugurada em 1964, foi construída pela companhia Hitachi e os vagões foram fabricados no Japão pela alemã AWAC. Em meio século, ela já passou por 4 modernizações para os trilhos e vagões. A mais recente, iniciada em 2009, deve ser concluída em 6 anos e meio, ao custo de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. E vai ampliar a capacidade de 18 para 24 trens por hora. As composições circulam a uma velocidade média de 50 km por hora para percorrer os 18 km de extensão. A passagem custa o equivalente a 6 dólares ou 13 reais para quem faz todo o percurso, mas os passageiros só pagam pelo trecho percorrido. Uma das mais movimentadas e de maior retorno financeiro em todo o mundo, a linha transporta cerca de 100 milhões de passageiros por ano. Tem 11 estações, que operam de 5 da manhã à meia-noite, servidas por 500 trens. O aeroporto de Haneda, um dos mais movimentados da Ásia, é mais antigo que o de Narita e opera tanto para voos nacionais quanto do exterior. A linha, que figurou no livro Guinness de Recordes por muito tempo como o mais longo monotrilho do mundo, é esta, que atravessa a cidade de Osaka e tem 36 quilômetros de extensão. Inaugurada em 1990, liga o centro da cidade ao Aeroporto Internacional de Osaka e atende também aos passageiros que se dirigem às 3 universidades locais. A viagem de meia hora por toda a extensão custa 7 dólares ou 15 reais. Com centenas de milhões de passageiros para transportar, a China é outro país que investe pesado no transporte de massa sobre trilhos e já ultrapassou o Japão no ranking de distâncias para monorails. A cidade de Chongqing, no oeste da China, tem a mais longa linha de monotrilho do mundo, com 55 quilômetros de extensão, transportando mais de 30 mil passageiros hora. A tecnologia é da japonesa Hitachi. Só nesta cidade de 32 milhões de habitantes, uma das 4 mais populosas da China, funcionam 6 linhas, algumas de metrô convencional. No total, são transportados mais de 300 milhões de passageiros ano. Outras 18 linhas estão em fase de planejamento ou construção. O mais moderno trem urbano da China é este, de Xangai, que funciona no sistema maglev, abreviação do inglês para levitação magnética. Este trem pode trafegar a uma velocidade de até 430 km por hora, o que faz dele o mais rápido em uso comercial no mundo. Mais veloz que o TGV francês e o trem-bala chinês. Esse último alcança 350 km por hora. Já o maglev também é mais rápido que um carro de Fórmula 1. O preço da passagem para os 30 quilômetros do percurso gira em torno de 6 dólares ou 13 reais, com desconto para passageiros com tickets de companhias aéreas. A um custo de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, o sistema faz a conexão entre o Aeroporto Internacional de Pudong e o metrô de Xangai.
A construção levou 2 anos e meio e foi inaugurado em 2004. Exatamente 100 anos antes da inauguração do Maglev de Xangai, começava a operar o Tramway de Hong Kong, na época uma colônia britânica. Até hoje as linhas são praticamente as mesmas, cortando a cidade em todas as direções e transportando 250 mil passageiros por dia. Os bondes de 2 andares são os únicos desse modelo em operação comercial em todo o mundo e, além do serviço aos moradores, também servem como atração turística. Tanto na Ásia como na Europa e Estados Unidos, além das linhas de metrô que transportam milhões de passageiros dia, o que prevalece são os sistemas de tramway e light rail, e não o monotrilho. Vamos ver qual é a diferença entre eles. Na maioria das cidades europeias de médio e grande porte, a paisagem mudou com a construção de um número cada vez maior de linhas de light rails. A principal diferença entre esses veículos e o monotrilho é que os light rails circulam em trilhos duplos, têm mais vagões e, portanto, maior capacidade de transporte. Na Europa também são comuns os tramways, os antigos bondes modernizados. Enquanto os light rails costumam ter linhas próprias, separadas do tráfego, os trams se misturam aos carros e ônibus. Outra diferença entre eles, além da tecnologia, é que os light rails são mais rápidos e têm menor número de paradas. Todos têm, no entanto, uma característica comum: servem como linhas auxiliares ou complementares ao metrô. Em média, os light rails transportam 20 mil passageiros hora, enquanto a média para os ônibus é de 7 mil, desde que possam utilizar pistas exclusivas. Já os automóveis particulares em vias expressas levam apenas 2 mil pessoas por hora. A lógica da aplicação de cada um dos modos, seja ônibus, seja um VLT, seja um monotrilho, seja uma ferrovia ou um metrô, é uma lógica da capacidade. Cada sistema deve ser utilizado no limite do que ele pode oferecer de capacidade. O que é capacidade? É o número de passageiros que se pode transportar por hora numa determinada via. Então, quando você pensa nos VLTs, nos monotrilhos, a diferença entre eles, basicamente, é uma diferença de que o VLT será em superfície e o monotrilho será aéreo. Mas eles têm capacidades semelhantes, é uma capacidade que é maior do que a capacidade de um sistema de ônibus, por exemplo, mesmo num corredor, mas menor do que a capacidade de um metrô, de uma ferrovia urbana. A França tem 20 cidades onde funcionam esses sistemas. Além de Paris, Marselha, Bordeaux, Toulouse e Montpellier são algumas delas. Alegres, coloridos e sem fazer muito barulho, eles cortam as ruas das cidades francesas, como Toulouse, no sul do país. Ou Reims, onde são identificados facilmente pelas cores. Este, por exemplo, é o turquesa. A cor indica o trajeto e facilita o reconhecimento pelos passageiros à distância. A grama plantada ao longo dos trilhos é um recurso para amenizar o impacto da implantação desses sistemas sobre o meio ambiente. O vermelho escarlate e o lavanda são outras das 8 linhas que compõem o circuito desta cidade do norte da França. Nice, na Riviera Francesa, também recorreu a esse sistema de transporte rápido e não poluente. A cada 3 minutos, os mini-metrôs percorrem as avenidas, o que leva a maioria dos moradores a deixar o carro em casa. O azul forte é a marca registrada do Tram de Montpellier, no sul da França. Esta é uma das linhas que circulam na periferia de Paris, servindo, entre outros lugares, aos moradores da região de Versalhes. Para complementar uma rede de metrô que se inclui entre as mais completas do mundo, a capital francesa também recorre a esta opção voltada para distâncias mais curtas e de baixo custo. Lyon, Marselha, Nantes, Grenoble, Saint-Étienne e Estrasburgo construíram novas linhas e modernizaram antigos traçados de bondes para uso do tramway, a fim de se livrar dos congestionamentos.
A Alemanha tem uma das mais completas redes de serviços urbanos e interurbanos de veículos leves sobre trilhos, combinados com o metrô. Berlim, Munique, Colônia e Frankfurt são apenas algumas das cidades alemãs que utilizam esses sistemas. Além de não desativar os antigos bondes, a Alemanha recuperou os traçados sem uso e construiu novos. O tram de Berlim tem 22 linhas que somam cerca de 300 quilômetros de extensão. Integrado ao metrô e aos trens de subúrbio, o serviço cobre todas as áreas da cidade e seu entorno. No total, essas linhas transportam dezenas de milhões de passageiros por ano. Em Munique, o tram, ou Stadtbahn, como são conhecidos, tem 11 linhas distribuídas por 75 quilômetros de extensão, também integradas ao metrô, ou U-Bahn, e aos interestaduais, que são as ferrovias tradicionais. Frankfurt, Colônia, Karlsruhe, Mainz e inúmeras outras cidades do país também utilizam esse tipo de transporte, atendendo a milhões de passageiros. Trens que dispensam o condutor com energia limpa e boa capacidade de adaptação aos diferentes tipos de uso na cidade. Essas são as características do VAL, o veículo automatizado leve, conforme o projeto que vem sendo divulgado na França. Cityval est le dernier né des métros automatiques de Siemens, s'intégrant parfaitement à la ville. Son exploitation sans conducteur répond à plusieurs exigences. Tout d'abord, offrir un accès direct et rapide au centre des villes pour des millions de citoyens. Ensuite, renforcer la sécurité, assurer une disponibilité et une ponctualité sans équivalent. Cette exploitation en tout automatique permet une adaptation permanente et instantanée de la capacité à la demande. Cityval est accessible à tous. Il offre à ses passagers une solution de transport moderne et confortable. Le confort tout d'abord, grâce notamment à ses grandes ouvertures transparentes et lumineuses. La modernité ensuite. Elle ne se limite pas au design audacieux. Le Cityval permet une information instantanée des voyageurs et offre un accès immédiat aux contenus internet tels que les mails, les films ou encore la musique. Cityval a été conçu pour optimiser son intégration dans la ville. Il peut s'adapter à toute forme de configuration. Passage sur un viaduc, au niveau du sol ou dans un tunnel. En station, les trains de 1 à 3 voitures se transforment en métro lourd de 6 voitures pour atteindre des capacités supérieures à 30 000 passagers par heure et par sens. Uma preocupação quando o assunto é transporte de pessoas é segurança. Longe de transformar os coletivos em cenários de reality shows, já existem sistemas projetados para que um operador fique de olho em tudo o que acontece, nas estações, nos terminais e nos carros. Na central, o operador de segurança está conectado a uma rede de câmeras que cobrem o interior dos veículos e as plataformas de embarque. O sistema inteligente mostra na tela o alerta acionado por uma motorista em apuros. A câmera interna transmite a imagem do passageiro que tenta viajar de graça. O operador avisa os fiscais da linha que vão ao local do incidente. Outro alerta de um telefone de emergência numa plataforma de embarque. Nas imagens, a ação de 2 batedores de carteira. A gravação é enviada à polícia, que entra em ação. Desta vez, uma invasão em área restrita. Será que ela vai usar o spray nas paredes? O operador acompanha e percebe que a atitude não tem risco contra o patrimônio. A exemplo de outras metrópoles brasileiras, a cidade de São Paulo está bastante atrasada em relação a sistemas de transportes alternativos ou complementares às linhas de metrô. Por enquanto, a única obra que saiu do papel é o monotrilho do Morumbi.
Meses antes da inauguração, o projeto já teve seu prazo de entrega adiado. A linha 17, Ouro, do monotrilho, vai ligar a região do Jabaquara à estação São Paulo-Morumbi. O monotrilho terá 17 quilômetros de extensão e vai passar pelo aeroporto de Congonhas. Com investimento de 4,8 bilhões de reais, apenas o primeiro trecho, com 7 quilômetros, será inaugurado até a Copa de 2014. A previsão é que as 18 estações da linha estejam em funcionamento até 2016, quando terá capacidade para transportar 500 mil pessoas por dia. O monotrilho vai conectar as linhas Lilás, número 5 do metrô, a linha 4 amarela e a linha 1 azul, até o Jabaquara. A estrutura utilizada para esse sistema de transporte causa menor impacto visual do que as obras de metrô e está previsto o plantio de árvores para melhor integração ambiental. Outro projeto que ainda está no papel é o do monotrilho do ABC, que vai ligar a estação Tamanduateí do metrô a São Bernardo do Campo, passando por São Caetano e Santo André. Essa linha deve ficar pronta em 2016. O Rio de Janeiro terá uma linha de veículo leve sobre trilhos que vai percorrer a região central da cidade e a área do Porto. A linha terá 28 quilômetros de extensão, ligando, entre outros pontos, o Aeroporto Santos Dumont, a rodoviária e a Central do Brasil. O início das operações está previsto para 2016 e o custo estimado da obra é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Em instantes, Inglaterra, Itália e Espanha também investem nos sistemas de transporte urbano sobre trilhos. E mais, em Jerusalém, linha polêmica cruza a parte histórica da cidade. A gente volta já. A Inglaterra, pioneira no transporte de massa sobre trilhos, também aposta nos veículos leves para pequenas distâncias. A cidade litorânea de Blackpool, no noroeste da Inglaterra, tem um dos mais modernos sistemas de tram do país. Por coincidência, Blackpool foi uma das poucas cidades britânicas que não destruíram as antigas linhas de bonde utilizadas na primeira metade do século passado. Na construção da rede atual, os trilhos foram substituídos, mas o traçado original foi aproveitado e ampliado. Além da capital, Londres, outras cidades como Manchester, Sheffield, Nottingham e Liverpool também optaram pelo tram para substituir veículos a diesel em áreas urbanas. Com o apoio da União Europeia, a Itália vem investindo milhões de euros na modernização dos sistemas de transporte. No total, mais de 10 cidades italianas aderiram ao Tramway e outras têm projetos em desenvolvimento. Pelas ruas estreitas de Roma, os bondes utilizam antigas rotas. Os trilhos, que haviam sido arrancados ainda na primeira metade do século passado, agora voltaram a ser implantados. Turim, Nápoles, Bérgamo, Pádua e Cagliari figuram entre as demais que aderiram ao modelo, ou simplesmente trataram de modernizar as antigas linhas de bondes, aproveitando os financiamentos da União Europeia. O objetivo é sempre o mesmo: eliminar os veículos que queimam óleo diesel e provocam aumento na poluição ambiental. Esse é o tram de Barcelona, na Espanha. A modernização do transporte público na cidade teve início na década de 80, quando o governo regional começou a substituir os ônibus por esses veículos movidos a energia elétrica. Hoje, os trams cortam Barcelona em vários sentidos, complementando as linhas de metrô. Em Madrid, o metrô, que tem uma das maiores redes da Europa, com mais de 200 quilômetros de extensão, também tem linhas complementares de tram. A maior cidade de Israel, Jerusalém, também conta com um moderno transporte público sobre trilhos. O projeto surgiu da necessidade de um meio de locomoção menos poluente e mais rápido, mas deu origem a diversas críticas durante os quase 10 anos de implantação.
O Light Rail de Jerusalém foi o primeiro de muitos projetos de transporte rápido planejados na cidade. As críticas começaram antes mesmo do início das obras, uma vez que a rota aprovada deveria passar, como acabou acontecendo, pela parte antiga da cidade, considerada um tesouro histórico. Durante a construção foram encontrados indícios de uma antiga civilização judaica, o que levantou o temor de que importantes registros históricos estavam sendo afetados pela obra. A construção do Light Rail começou em 2002 e terminou em 2010. A inauguração foi adiada 4 vezes por falta de mão de obra e problemas com o sistema. O trem só entrou em operação em agosto de 2011. Com velocidade média de 80 km por hora, o veículo percorre 23 estações, distribuídas pelos 14 quilômetros de extensão. 70 mil usuários por dia cruzam Jerusalém, de norte a sul. A Turquia inaugurou o primeiro túnel submarino que liga 2 continentes. O projeto era o sonho de um sultão há 150 anos e custou 3 bilhões de euros, cerca de 9 bilhões de reais. O percurso de 14 quilômetros liga o lado europeu de Istambul até sua parte asiática. As obras começaram em 2004. O túnel fica a 60 metros de profundidade e é à prova de terremotos. Além de aliviar o trânsito pesado, um dos principais problemas da cidade, a ideia é que no futuro essa obra ajude o comércio entre Europa e Ásia. O lançamento do trem contou com uma multidão animada. O túnel é uma nova opção para atravessar o Estreito de Bósforo, antes possível apenas por ponte ou barco. Daqui a pouco, Hiroshima, Dublin, Budapeste, eles estão em todos os lugares. E mais, Estados Unidos tem mais de 50 linhas em funcionamento e dezenas em fase de construção. A gente volta já. Nos Estados Unidos, mais de 50 cidades têm sistemas de veículos leves sobre trilhos ou bondes modernizados. E outras 40 já estão construindo ou têm projetos de construção de light rails. A cidade de Dallas, no Texas, tem a mais longa linha de light rail dos Estados Unidos, 116 quilômetros de extensão. São 3 diferentes traçados que atendem aos moradores de 12 subúrbios. Em menos de uma década, os trens de fabricação japonesa praticamente duplicaram a malha local. Em Houston, também no Texas, o metrô de superfície tem 12 quilômetros de extensão. Os trens passam em intervalos de 5 minutos. Plantas e flores ornamentam a área ao longo das linhas, como forma de preservação do entorno. Com os mais diversos modelos, números de vagões e percorrendo distâncias pequenas ou médias, o sistema se espalha por todos os estados norte-americanos, trafegando de forma isolada ou como linhas auxiliares do metrô. Transporte de massa personificado. Esse é o conceito do que poderá ser um dia o sistema ideal para as grandes metrópoles, coisa de cinema. Já pensou ir de um ponto a outro num transporte público individualizado? Há 10 anos, o cinema mostrou uma possibilidade que é levada a sério por muitos engenheiros do setor. O filme Minority Report mostra seus personagens trafegando pelas ruas e entre os arranha-céus em bólidos guiados por trilhos. Na Washington de 2054, os passageiros são transportados sem apertos e sem filas. O conceito é a ponta da integração entre sistemas de diferentes capacidades, do metrô à cabine individual. Esse é o sonho de consumo de qualquer cidadão. Da Austrália à Suécia, passando pela Hungria e República Tcheca. A paisagem nas cidades é marcada pelos diferentes tipos de transporte urbano. Vamos ver mais alguns exemplos.
Melbourne, na Austrália, tem uma das maiores redes de tram do mundo, com mais de 200 quilômetros de extensão e 30 rotas atendidas por 480 composições. As redes atuais foram construídas a partir de antigos traçados que datam do início do século passado, quando os bondes tinham tração animal. A cor amarela é a marca tradicional dos trams de Budapeste, capital da Hungria. Com mais de 30 linhas que cobrem toda a cidade, o serviço é um dos mais eficientes da Europa. Os trens circulam a cada 3 ou 5 minutos, dependendo da demanda. Algumas linhas fazem a conexão com os dois lados da capital, Peste, mais abaixo, e Buda, na parte alta da cidade. Com mais de um século de existência, desde os tempos em que eram puxados por cavalos, os bondes de Praga, na República Tcheca, se multiplicaram até chegar aos 900 carros de hoje, que atendem a 33 linhas. Em Dublin, na Irlanda, os light rails cortam a cidade em todos os sentidos e oferecem conexão com as ferrovias de média e longa distância. As linhas atuais constituem uma evolução do serviço iniciado no final do século XIX. Antes mesmo da eletrificação. Em Estocolmo, na Suécia, o Tramway faz a conexão com todos os demais serviços de transporte urbano e interurbano, que incluem metrô, trens e os expressos que ligam a cidade ao aeroporto. O modelo ideal é você ter todos os modos, cada um aplicado na sua capacidade e nas condições locais de implantação. O ideal é não gastar mais do que se precisa, quer dizer, não fazer um metrô onde um monotrilho ou um VLT é suficiente, mas também não desatender a demanda, quer dizer, não vamos fazer uma coisa por um ônibus onde precisa de um metrô ou de um trem urbano, quer dizer, é usar o método mais adequado para atender a demanda mais economicamente. Há lugar para todos. Um dos principais entraves à modernização dos transportes nas grandes cidades é a maneira como a maioria dos políticos encara o interesse público. Se forem necessários mais de 4 anos entre a elaboração do projeto, a contratação e o término de uma obra, a ideia logo é deixada de lado. O argumento é que não seria o iniciante da obra quem poderia inaugurá-la e, portanto, faturar os votos na eleição seguinte. Outra dificuldade é o critério de uso dos recursos públicos. Por exemplo, os bilhões de dólares a serem gastos no trem-bala seriam suficientes para uma ampla renovação nos sistemas de transporte das grandes cidades brasileiras. Mas acontece que obras menores e espalhadas não garantem tanta visibilidade e, portanto, capital político, como um grande projeto, como o trem de alta velocidade. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.